FM. Boa tarde para você que está acompanhando o programa Revista da Cidade desta sexta-feira, dia 5 de agosto do ano de 2016. Hoje, portanto, a gente já no mês de agosto aí, e a gente começa o Revista da Cidade de hoje. O programa hoje vai ser emocionante. Hoje nós vamos contar aqui com a presença de 3 representantes dos 3 candidatos a prefeito de Quaraci ao mesmo tempo. Nós vamos receber aqui o presidente do Democratas, vamos receber aqui o presidente do PCdoB e o presidente do PTC, aonde nós vamos fazer aqui um sorteio. Nós já estamos com algumas bolinhas aqui na nossa mesa com os números dos candidatos e nós vamos fazer um sorteio aonde esses presidentes vão estar comentando como foram as convenções eleitorais no nosso município de Quaraci, que aconteceram no final de semana passada. Mas antes disso, a gente começa o programa falando das Olimpíadas no Brasil. Começa hoje, oficialmente, a abertura, a cerimônia de abertura acontece hoje aí, aquela que está sendo considerada a maior Olimpíada da história. São 205 comitês olímpicos nacionais, mais uma delegação de independentes e outra de refugiados. É um recorde comparando com 204 participantes em Londres em 2012 e Pequim em 2008. São 19 dias de competição, 42 modalidades disputadas, 306 eventos valendo medalha, são 4 eventos a mais do que em Londres em 2012. São 136 eventos femininos, 161 masculinos e 9 mistos. Foram fabricadas 2.488 medalhas, 812 de ouro, 812 de prata, 864 de bronze. São 37 locais de competição, 32 locais no Rio de Janeiro e 5 cidades que recebem o futebol, dentre elas Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasília, Manaus, no Amazonas, Salvador, na Bahia aqui e São Paulo. Nós temos também mais alguns números aqui, são 11.400 atletas inscritos. São 6.200 homens, 5.200 mulheres, 465 atletas brasileiros, 256 homens e 209 mulheres, 25 mil jornalistas credenciados, 6,1 milhões de ingressos disponibilizados, 25% dos ingressos foram negociados para estrangeiros, 4,9 milhões foram vendidos já e ainda tinha até hoje 1,2 milhão aí disponível. São 39 bilhões o gasto total com os Jogos Olímpicos, 56,9% de investimento da iniciativa privada e 43,1% do poder público. O número deve aumentar, chegar até 42 bilhões aí. Então, hoje, oficialmente, a partir das 20 horas, todos os canais de TV que estão ligados aí às Olimpíadas vão estar transmitindo ao vivo a cerimônia de abertura no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. E vai ter Paulinho da Viola cantando o hino nacional, tem participação de Caetano, Gil, Anitta, vai ter um voo do 14 Bis, que foi o avião aí criado por Santos Dumont, vai ter Gisele Bündchen desfilando ao som de Garota de Ipanema, vai ter Paulo Jobim, filho de Tom Jobim, tocando piano. São algumas das cenas aí que vão fazer parte do espetáculo de abertura das Olimpíadas. Serão 3 horas de duração. Tem aquele tradicional desfile com as delegações, né, a participação das delegações. É uma cerimônia que foi desenvolvida aí pelo cineastas Fernando Meirelles, Andrusha Waddington e Daniela Thomas. São esses que estão cuidando aí da encenação que vai acontecer lá. Também terá participação aí da Fernanda Montenegro, que é atriz, a Judy Dent. Vão fazer leituras aí de poemas em português e em inglês. Também vai ter Elza Soares, MC Sofia, Jorge Ben, Marcelo D2, Zeca Pagodinho e algumas coisas, obviamente, que são segredos, né? Vão participar cerca de 5 mil voluntários e 200 dançarinos aí dessa apresentação. E a expectativa para ver quem é que acende a pira olímpica, né? Tudo indica aí que será o Pelé, o
grande ídolo do futebol brasileiro, aí, o Pelé, que deve acender a pira olímpica. Também a cerimônia deve ser encerrada aí com as escolas de samba. Mangueira, Portela, Mocidade, Independente vão estar participando, fazendo aí um verdadeiro carnaval aí ao final das Olimpíadas. Mas esse clima olímpico toma conta do Brasil no momento que a gente sabe, que a gente vive um momento de crise institucional, crise política. A gente está aí na iminência da votação definitiva do impeachment da presidente Dilma. A gente não sabe o que é que se passa pela cabeça dos senadores, se vão retornar a presidente ao cargo ou se vão afastá-la definitivamente. Isso deve transcorrer aí durante o mês de agosto. Então é Olimpíada, é questão de impeachment no Senado e, para acabar de completar, obviamente, que o período eleitoral em todo o país, as eleições municipais batendo a porta, as convenções, último dia hoje, dia 5, hoje é o último dia para que sejam realizadas convenções municipais para a escolha dos candidatos. Mas, em meio a esse momento olímpico, a gente espera que, obviamente, os estrangeiros, os visitantes que vêm ao Brasil para assistir às Olimpíadas sejam bem recebidos, que o povo brasileiro é um povo caloroso, um povo que sabe receber bem. A gente espera que não aconteça nenhum atentado terrorista. Não foi antes que aconteceu, não é possível que vai ser agora que a gente vá entrar nesse. Apesar de que a gente já estamos recebendo aqui Lorival Júnior e também Chico Bala, apesar de que no Brasil morre mais gente, acho que de acidente de carro, assassinado com criminalidade, do que aqueles atentados que a gente vê lá na Europa. Então, todo dia é um dia de atentado no Brasil. Acho que é muito mais, né? 56 mil mortos aí, todo ano, pela violência. É brincadeira. Então, a gente vive num país, agora é um país imenso, um país gigante, que obviamente que dentro do nosso Brasil nós temos estados que são do tamanho de países da Europa, obviamente, mas o nosso povo sabe receber e a gente espera que sejam recebidos calorosamente lá no Rio de Janeiro e também nas cidades onde está tendo os outros tipos de jogos aí, efetivamente, né? Mas a gente começa, como eu disse, esse programa falando aí de Olimpíadas. Hoje, 5 de agosto, já falei para vocês aqui que hoje o programa tá emocionante. Mostra aí a imagem, aí que acho que a gente já tem imagem dos três aqui. Nós estamos recebendo aqui Lorival Júnior, presidente do PCdoB, que representa aí a candidatura de Cadu Castro. Nós estamos recebendo Chico Bala, que é presidente do PTC, que representa a candidatura do PMDB de Nino Torquato. Lembrando que o Nino não está porque o presidente do PMDB é o próprio candidato. Então, veio o presidente do outro partido que está coligado ao PMDB e também, não teria problema não, mas aí teria problema pra gente. E a gente está recebendo aqui também o Marcos Fagundes, aí, que é presidente do Partido Democratas, que é ligado aí ao candidato Jadson Albano. A ordem que vocês vão ficar sentados, daqui a pouco a gente vai sortear aqui, porque a gente tem também no programa hoje algumas notícias e a gente, por questões de coerência, a gente teve um pedido de direito de resposta do Chico Bala sobre o seu nome, que foi citado no programa passado. A gente tem sido democrático com essa questão de direito de resposta, né? E a gente tem que estar cedendo. Vocês que estão aqui hoje, pelo amor de Deus, se comportem para que vocês não criem andamento para direito de resposta na próxima sexta-feira. Mas um programa democrático, a gente vai debater aqui. Não vai ser um debate, nós vamos entrevistar cada um dos presidentes dos partidos e nós vamos fazer um sorteio para ver a ordem aqui de quem é que vai responder primeiro as perguntas que nós vamos fazer, basicamente sobre como foram as convenções eleitorais. Mas antes da gente vir para a questão de Quaraci, nós vamos falar aqui sobre Itabuna. Imagine Itabuna com 9 candidatos a prefeito. O bicho está pegando lá em Itabuna. Nós temos lá Antônio Mangabeira, do PDT, com Marco Vence, do PDT, como vice. Temos Augusto Castro, do PSDB, com João Otávio Macedo, também do PSDB. É a segunda chapa. A terceira chapa, Capitão Azevedo, do PTB, com Roberto José, do PR. A quarta chapa, Coronel Santana, do PTN, com Alfredo Melo, do PV. Aí tem
Davidson Magalhães do PCdoB com Leninha da autoescola do PPS. Só aí já vão 5. O sexto é Livando Cuca do PSOL com o professor Max também do PSOL. Aí vem Fernando Gomes do Democratas com Fernando Vita do PMDB. Geraldo Simões do PT com Coronel Serpa do PSL. E José Roberto do PSTU com Cíntia Torquato também do PSTU. São 9 candidaturas a prefeito em Itabuna. E veja, nós temos aí Capitão Azevedo, que já foi prefeito, Fernando Gomes, que já foi prefeito, Geraldo Simões, que já foi prefeito, Davidson Magalhães, deputado, Coronel Santana já foi deputado, Mangabeira acho que nunca exerceu um cargo de deputado. Temos... Oi? É médico, né? Médico Mangabeira. Então, 9 candidaturas em Itabuna. Vamos ver como é que se vai desenrolar essa eleição lá em Itabuna, né? São nomes aí tradicionais da política, outros nomes novos. E nessas eleições 2016 aí, portanto, são 2 médicos que são candidatos, no caso Antônio Mangabeira aí como prefeito pelo PDT, João Otávio na PSDB como vice, 3 policiais militares, Coronel Santana, candidato a prefeito do PTN, Coronel Serpa, candidato a vice com Geraldo e Capitão Azevedo, e Elivando Cuca, que é compositor de grandes sucessos nacionais, ele é músico, tem como vice aí o professor Max, ambos aí do PSOL. Óbvio que essas composições ainda podem mudar até o dia 15 de agosto, pode mudar? Tem um comentário aqui dizendo que as composições podem mudar até 15 de agosto. O registro final é até o dia 15, né? Ah, tá. Entendi. Vamos ver se até o dia 15 de agosto o pessoal mantém aí, obviamente, que essas candidaturas. Falando de Salvador, o Bruno Reis do PMDB é o candidato a vice aí para a reeleição do prefeito ACM Neto. Já era esperado, era algo que estava se desenhando, já vinha sendo comentado nos bastidores da política de Salvador, obviamente, e a gente sabe perfeitamente que ACM Neto tem feito um trabalho lá e pleiteia aí a ser, obviamente, que candidato à reeleição. É óbvio que ninguém é criança, todo mundo sabe que ele também está de olho em 2018, onde possivelmente poderá ser candidato a governador do estado da Bahia, muito provavelmente disputando com o atual governador Rui Costa, que deve sair candidato à reeleição naquele momento. Então, semana que vem a gente vai trazer maiores detalhes sobre esses fechamentos de candidatos, que hoje ainda está tendo algumas convenções. Então, semana que vem a gente traz um resumo de como foram as convenções no estado, obviamente, aí da nossa Bahia aí. Mas vamos falar de convenções locais, vamos falar das convenções. Por sinal, nesse momento, está acontecendo em Salvador a convenção do Democratas e está ao vivo aí no Facebook aí do candidato ACM Neto. Apareceu aqui no nosso Facebook, na imagem que apareceu aqui tem o ministro Gedel participando. Mas vamos falar da nossa região. Nossa região, nós tivemos convenções eleitorais no final de semana passado. A Rede Portal, a gente fez um trabalho grandioso no sábado, porque foi um desafio muito grande. 5 convenções ao mesmo tempo, simultâneas. A gente estava com 2 convenções em Itajuípe, 2 convenções em Quaraci, uma convenção em Almadina. Então, simultaneamente, foi muito trabalho, mas está disponível para quem quiser ver, para quem quiser assistir. Essas convenções todas estão na nossa página no Facebook, redeportal.net. Você pode acessar www.redeportal.net, você vai cair lá. Tem fotos, vídeos e matérias relatando o que aconteceu nas convenções. Nós estivemos na convenção, vamos começar, para não ser redundante, não falar começar do começo, mas vamos começar pela primeira, né? No dia 29, na sexta-feira, aconteceu a convenção do PMDB e do PTC aqui em Quaraci, e nessa convenção foi direcionado o nome aí do
do Nino Torquato como candidato a prefeito e do pastor Almir do PTC como candidato a vice. Nós tivemos no sábado a coligação aí a convenção do PCdoB, PTN, PT, PSC, PTB, PMB, PSD, PSL, PP e PSB no Clube Social de Quaraci, aonde definiram aí por Cadu Castro do PCdoB candidato a prefeito e Nitalva do PTN como candidata a vice-prefeita. Tivemos ao mesmo tempo no Centro Comunitário a coligação aí a convenção do Democratas, aonde foi levantado o nome aí de Jadson Albano como candidato a prefeito e o Rosival Carvalho do PV como candidato a vice-prefeito. Os partidos que compõem essa coligação são DEM, PV, PR, PSDB, PSDC, Solidariedade, PRB, PDT e PPS. Nós tivemos na cidade de Itajuípe a convenção do Democratas, junto com PSDB, PPS, PMB, PTdoB, PRB, PDT, Solidariedade, PMDB, PSDC, PSL e PSC. A candidata desse grupo é Cidantas, do Democratas, e o candidato a vice é o pastor José Reis, do PSDB, isso na cidade de Itajuípe. Nós tivemos também em Itajuípe a convenção do PSD, que apresenta o nome de Marconi Amaral como candidato a prefeito e de Léo da Capoeira como candidato a vice. Lá os partidos são PSD, PR, PCdoB, PT, PTN, PSOL, PTC, PHS, PRP e PP. No sábado ainda tivemos a convenção do PMDB de Almadim na noite, onde foi definido o nome de Avanila Aldano como candidata a prefeita e do Bio, que já foi vereador, já foi presidente da Câmara, que também é do PMDB, como candidato a vice-prefeito, e lá estava presente o Linho Santana, aí, que é do PR, participando também desta convenção. Foi ventilado que ele seria o vice, mas ele deixou à vontade lá e o pessoal optou pelo nome do Bill como candidato a vice. Também em Almadina foi realizada a convenção do PTN no domingo, pela manhã, aonde o Milton Cerqueira é o candidato a prefeito e a Zelma Lopes, do PP, que era pré-candidata, retirou sua candidatura e será vice-prefeita com Milton Cerqueira, candidata a vice-prefeita, aí ela do PP, e o PT, que também apresentava a intenção de ter candidatura própria, também decidiu compor com o grupo aí do Milton Cerqueira. Na segunda-feira, nós tivemos uma coligação do PTN na cidade de Itapitanga, mas como Itapitanga as convenções acontecem hoje, efetivamente, então nós vamos trazer informações das candidaturas de Itapitanga no próximo programa, sexta-feira que vem. Bom, vamos então começar aqui, pedir a Lorival para trocar de lugar com o Chico rapidamente, porque o Chico Bala requereu um direito de resposta. O ex-prefeito Janjão teve aqui na semana passada em direito de resposta por algo dito pelo Chico no programa anterior, e o ex-prefeito Janjão teve aqui e a gente está recebendo aqui o Chico Bala, que vai poder usar do mesmo tempo que o ex-prefeito Janjão utilizou no programa passado, que são 7 minutos e 30 segundos. Boa tarde, Chico. Está aberto o microfone? Vá. Boa tarde a toda a comunidade de Quaraci. Eu gostaria de passar a Rodrigo esse pendrive. Pois não. E dizer às pessoas o seguinte. Esse pendrive? Explico já. Ah, certo. Esse pendrive, ele vem mostrar aí que Chico Bala não é leviano, não é mentiroso. Chico Bala, é claro que não tem a escolaridade dos doutores, não tem um jogo de palavras dos doutores, mas tem uma coisa que Chico Bala traz lá da roça, que é a verdade. E Chico Bala não mente. Eu vou mostrar, gostaria que o Rodrigo passasse esse pendrive. Tem um vídeo aqui. Que é o vídeo das palavras ditas pelo cidadão que teve aqui sexta-feira passada e falou que era mentira o que eu falei. Vamos ouvir e comentaremos no final. Dá tempo, né? Acredito que dá. Vamos passar aqui. A informação que eu tenho é de seu Anildo, um dos funcionários da GDK que esteve em Quaraci
E Anildo disse que esta obra custou 167 milhões de reais. Depois teve uma nova medição, onde a Petrobras pagou mais 7 milhões de reais. A GDK não vende 1 quilo de ferro e não vendeu 1 quilo de cimento. Vendeu serviço. E desse serviço, 5% é para pagamento do INSS aos municípios. Como nós tínhamos 3 municípios nesta linha, Itapitanga, Quaraci e Itajuípe, evidentemente, o montante maior ficou em Quaraci, porque o canteiro de obras da GDK ficou em Quaraci. 5% de 172 milhões de reais dá cerca de 8 milhões e tanto. Então, evidentemente, que Itapitanga recebeu mais de 2 milhões de reais, e se o canteiro de obra ficou em Quaraci, não é só o que a senhora afirma, que foi 1 milhão e 200. Nós temos certeza que foi muito mais. Tanto é que nós já estivemos com o Ministério Público de Quaraci pedindo estas informações à Petrobras, quanto foi o contrato, e também à GDK e às empresas consorciadas que estavam aqui, para dizer o real valor do quanto repassado. A verdade, Quaraci vai saber através do Ministério Público Estadual, porque se uma obra custou 170 e tantos milhões e 5% foi pago de imposto, esses quase 10 milhões que foram pagos foram em 3 municípios, sendo que o município de Quaraci arrecadou muito mais e, por certo, esta informação da senhora não deve condizer com a verdade, como todos estão vendo e assistindo, é o sujo falando do mal lavado, o corrupto falando de outro. Na verdade, nós temos aqui o processo, que a prefeita diz que é ficha limpa, mas que responde na Justiça Federal. Aqui está o relatório da CGU, Controladoria Geral da União, que é um órgão do governo federal, onde responde por diversas 3 ações, onde a gente vê aqui desvio de verbas na educação, na saúde, na construção de banheiros de pessoas carentes e algo mais. O tema da nossa coligação, eu com o companheiro Luciano e todos aqueles que não comandam, é combater a corrupção. A miséria hoje que está acontecendo em Quaraci, na educação, na saúde, a cidade suja, maltratada, mal cuidada, esburacada, é por conta da corrupção que vem corroendo este município ao longo dos últimos anos. Não é só da atual gestão, mas também da gestão anterior. Então, Quaraci hoje, como o nosso slogan bem disse, Quaraci merece respeito. Este é o mal que Quaraci tem sofrido, a corrupção desenfreada. Infelizmente, assistimos na nossa cidade esse processo de compra de votos, de compra de cabos eleitorais e de compra até de candidatos de outros grupos. Infelizmente, são os 2 grupos poderosos que estão gastando milhões nesta campanha, e que o salário que vai ganhar nos 4 anos, caso venha a se eleger, Deus não permita que ele chegue de novo à prefeitura, e em 4 anos não vão ganhar o que estão gastando numa campanha. Tem gente aí gastando 1 milhão de reais. Uma carreata, um comício gigante desse, está custando coisa de 100 mil reais, e isso quem vai pagar é a comunidade. Vamos demitir mais de 200 cargos de confiança de pessoas que a gente vê falar por aí, que trabalham, que recebem salário da prefeitura sem nunca ter ido lá. Nós temos denúncia nesse sentido. Desta forma, não se vai gerar emprego em Quaraci. Candidato Chico, eu nunca disse que o município não tem dinheiro. Eu tenho dito ao contrário, que o município tem tanto dinheiro que a corrupção que está impetrada na prefeitura está deixando muita gente rico. A prefeita, quando era candidata, dizia que só ela podia
ser a prefeita de Guaraci, porque tinha o governo do estado e o governo federal do seu lado. Entretanto, a gente não vê em Guaraci uma obra, nem do governo estadual, nem do governo federal. Olha, é muito pouco para quase 4 anos de mandato. É por isso que tem uma expressão que diz, quando as coisas não vão muito bem, 4 anos é muito tempo. Foi muito pouco. Hoje um menino em Guaraci não tem acesso a um computador, isso é uma vergonha. Itapitanga tem vários laboratórios de informática. Almadina tem vários laboratórios e centros de informática. Todas as cidades onde eu trabalho, eu vejo gostaria isso. de falar às pessoas, como o tempo que foi pouco, mas se quiser mais, eu trago mais, tem documentos, tem tudo. É porque antigamente as pessoas sempre falavam que as palavras se perdiam ao vento. Hoje não, nem a palavra nem a imagem, está tudo presente. Eu não quero que depois venham dizer às pessoas que foi eu que falei. Eu só trouxe o que está aí na rede mundial. Então, pessoal, Chico Bala não mente. Quando Chico Bala diz Nino é o melhor candidato, é porque é. Então, eu quero que vocês entendam isso. Eu não preciso mentir, eu não vivo de mentira. Eu só falo a verdade. Está aí comprovado. Se precisar de mais provas, a gente traz. Tempo. Muito obrigado. Tempo esgotado aí, a gente agradece ao Chico Bala, que cumpriu aí esse tempo, nesse seu direito de resposta. Obviamente que o programa é democrático, a gente tem que estar aberto aqui, às vezes as pessoas se sentem ofendidas em algum determinado momento e o programa está à disposição aí, óbvio que a gente faz uma análise se realmente é necessário. Mas então, são 12h27, vamos então começar com o assunto principal desta sexta-feira, onde nós vamos entrevistar aqui os 3 presidentes de partidos que apoiam os candidatos a prefeito que fizeram convenções em Guaraci. Eu queria que a câmera focalizasse as bolinhas que nós temos aqui. Primeiro eu queria que vocês conferissem que esse saco está vazio. Não tem nada dentro dele. O saco está aqui. Nós temos um saquinho aqui, para quem está vendo pela internet está vendo, mas nós temos aqui. Aí nós temos as bolas aqui, umas bolinhas com os números. O número 65, o número 25 e o número 15. Que seriam os números aí dos partidos. As siglas partidárias. Eu não vou nem botar a mão dentro, eu vou tentar tirar no escuro aqui, ó, a primeira bolinha. Essa ordem vocês vão sentar aí. Olha só. Começa respondendo Marcos Fagundes do Democratas. Vai sentar aqui nesse local. É o primeiro. Vamos lá. Vamos lá, segunda bolinha. Saindo a segunda bolinha. Opa. 15. Chico Balas. E por último, obviamente, que sobrou a bolinha do 65 aí do PCdoB. Então, todo mundo está de acordo com o sorteio aqui, tá bem claro? Então vamos lá, vamos... não vão trocar não, vai ser isso aí mesmo. Vamos começar então. Nós teremos 6 perguntas que serão feitas idênticas aos candidatos, uma média de 10 minutos, os presidentes dos partidos, uma média de 10 minutos para cada grupo. Vamos iniciar, portanto, com Marcos Fagundes, do Democratas. Marcos, você tem 1 minuto para suas saudações do seu grupo, do seu partido, ao povo de Guaraci. Boa tarde. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer o seu convite, né? Convite do programa Revista da Cidade. Saudar também a todos os ouvintes e as pessoas que nos assistem via YouTube e dizer que é imensamente feliz, né, essa participação aqui do Partido Democratas no seu programa, para falar sobre a nossa convenção. Só um parêntese, as considerações finais a gente deixa todo mundo para fazer no final, na mesma ordem, certo? Então vamos lá. Como é que foi a convenção, Marcos, do seu Partido Democratas? Veja só, Rodrigo, a convenção que ocorreu no último dia 30 foi um extremo sucesso. Eu iria até um pouco mais longe, diria que foi um fato histórico na política de Guaraci. Eu não me recordo, estou aqui militando em política desde 98, e não me recordo de uma convenção daquele tamanho, né? Foi esperada, nós vemos no dia a dia aí a adesão do povo à nossa campanha, as nossas cores, nós estamos ali no dia a dia e sabemos, esperávamos, né?
Mas foi muito lindo realmente, sucesso total, né? Comentários até hoje aí da magnitude da nossa convenção, então estamos muito satisfeitos. Realmente foi histórico. Marcos, obviamente que vocês têm candidatos a vereadores no grupo. Como é que ficaram as coligações para vereador no grupo de vocês, os partidos que compõem? Quantos são esses candidatos a vereador? Certo. Na verdade, a majoritária, né, com DEM e PV, e temos mais duas, né, que são as proporcionais. Que a primeira, todas duas com 22 candidatos, a primeira com DEM, PSDB, PSDC, Solidariedade, PRB, PDT e PR. Certo. A segunda com PV e PPS. Certo. Ambas com 22 candidatos. Então, ao todo, vocês têm 44 candidatos a vereador. Isso, justamente. Hoje o grupo tem quantos vereadores com mandato que disputam reeleição? Reeleição que disputam. Temos Maia, temos Mamigo, né? Temos Neto da Colina e temos Rúbia disputando reeleição. Vocês têm como vereador o Rosival, porém o Rosival hoje é vereador e é candidato Justamente. a vice-prefeito. E Dr. Rui, que faz sim. parte do nosso grupo, não é candidato à reeleição. Certo. Por que o partido... Você está bem obediente ao tempo, viu? Só foi 3 minutos. Por que é que o Democratas escolheu, ou o seu grupo escolheu, o candidato Jadson Albano para prefeito e o candidato Rosival Carvalho para vice? Se você quiser falar sobre Jadson primeiro, Rosival, depois fique à vontade. Na verdade, Rodrigo, o partido, né, que eu sou presidente desde 2007, né, sempre apoiou, né, determinado grupo político. Né. E Jadson, ao nosso ver, e na grande maioria de Quaraci, é sim o mais preparado. Nós observamos, né, e eleição passada nós estivemos ali muito próximos, e dessa vez ele veio para o partido e trouxe, né, com ele toda a força. O partido também acrescentou a ele um novo, né? A nossa coligação tem como nome Coragem para Vencer, que é justamente isso. Talvez tenha, né, por um motivo ou outro que talvez lá na frente a gente converse, nos faltou na eleição passada essa coragem, essa força a mais. E dessa vez nós mudamos, né? Nós temos realmente uma cara um pouco diferente, amadurecidos. O Jadson saiu do PR, que era o 22, e foi para o Democratas, que é um outro número Sim. diferente, né? Verdade. Hoje Jadson é 25. Né? Jadson é 25 e traz com ele essa mudança, esse amadurecimento, né? Campanha passada, nós mudamos com certeza dessa campanha para cá. E hoje ele é 25. Ele não tem mais vínculo com 22. Ele é Jadson Albano 25. Né? E por isso, realmente, ele foi escolhido. Voltando aqui agora, por quê? Sim. Veja só, Rodrigo, o Jadson estudou administração, como todos sabem, notório, faz mestrado. Mas algo de diferente em Jadson que nós enxergamos é a sensibilidade dele ao povo. Né? Jadson é um homem de 33 anos, casado, e que tem contato com o povo. Está ligado diretamente aos problemas do povo. Enxerga realmente o que o povo necessita, o que falta ao povo. Né? Nós não estamos aqui para falar de A, B ou C, nós estamos falando do nosso candidato, mas nós sabemos que existem problemas. Existem problemas em Quaraci, de várias e várias, né, mandatos de várias pessoas, inegável isso, mas Jadson enxerga, ele é sensível a isso. E ele sabe que Quaraci precisa de uma pessoa com o perfil dele. E ele tem realmente a boa vontade que Quaraci precisa, porque nesses estudos, ele é muito estudioso, tem visto, nós conversamos muito porque somos amigos, e nós vemos que muito que falta em Quaraci é boa vontade. Existem oportunidades de se fazer Quaraci melhor, e Quaraci não é melhor por falta de interesse. Isso é, ao meu ver, e vejo que ele também compartilha dessa opinião, que boa vontade falta realmente. E Rosival para vice? Rosival a vice foi uma escolha de uma pessoa que é fiel, né? Rosival é fiel ao grupo. Ele migrou do Democratas para o PV nessa eleição, mas é um vereador que milita, né, há 20 anos aí, do mesmo lado político. Então nada mais justo do que honrar essa fidelidade dele. É uma coisa que o homem tem que ter, fidelidade. Eu enxergo aqui que todo mundo aqui que está aqui é fiel ao seu lado, luta pelo seu lado.
e todos entendem que nada mais justo do que isso, né? E o nosso grupo fecha dessa forma essa chapa, né, com a experiência de um cara que 5 vezes vereador, com Jadson bem intencionado, cheio de ideias, um jovem realmente, né, disposto a mudar Quaraci. Marcos Fagundes, como é que você, sendo presidente do Democratas, vê o futuro político da cidade de Quaraci hoje? Rodrigo, inegavelmente o que eu enxergo é uma mudança, né? Nós estamos vindo aí de 8 anos, né, do governo do PT, e o que eu vislumbro para Quaraci a partir de 1º de janeiro é uma mudança radical. Digo radical não só nas cores, mas do modo de governar. Quaraci está acostumado até hoje, até dia 2 de outubro, perdão, com uma forma de governar. Não desfazendo dos que passaram muitas pessoas de bem, tenho nada contra nenhum deles. Mas o que vem por aí é algo diferente. Algo realmente que vai mudar Quaraci. Algo que vai trazer a Quaraci novas perspectivas, certo? Então eu vejo para Quaraci isso. Vejo para Quaraci um futuro brilhante com Jadson. Isso é tão inegável que várias e várias pessoas viram isso um pouco antes, né? Pessoas que eram de outros grupos vieram, né? Lideranças como o Dr. Rui, que é até, né, tio do outro candidato, está aqui porque acha realmente, né, que a proposta nossa é melhor. Maia, Mamigo, Sérgio Fraif, que é vice-prefeito e está aqui. Então, isso é um sinal, né? Se a gente for observar direitinho, a vida dá sinais a gente. E esses sinais que nós temos aí no nosso dia a dia são, né, determinantes. Isso é um sinal de que Quaraci vai melhorar. Quaraci tem tudo para crescer de janeiro em diante. E essa mudança, né, nós estamos aí no dia a dia, lutando para que ela efetivamente aconteça, né? Bom, foi obediente aí por tanto tempo. Nós vamos agora passar para o segundo presidente de partido com a gente, que é o Chico Bala, representando aí a coligação do PMDB com o PTC, visto que o presidente do PMDB é o próprio candidato, então a gente não poderia ainda estar entrevistando o candidato aqui. Então, e também o detalhe que todos que estão aqui não são candidatos a nada, então o fato de estarem aqui presentes, respeitando a legislação eleitoral. Vamos, portanto, a sua saudação de... Chico já falou hoje aqui no seu direito de resposta, mas sua saudação de 1 minuto aí, Chico Bala, presidente do PTC. Gostaria de agradecer a todos os senhores que estão a nos ouvir e que preste atenção naquilo que vai ser dito aqui e o que vai acontecer dessa entrevista, porque o futuro da nossa cidade é algo que nós não podemos mais deixar ficar no passado e nem no presente. Nós precisamos realmente ter uma visão de futuro. Eu desejo a todos os senhores e as senhoras que estão nos escutar que reflitam sobre o que vai acontecer nessas entrevistas. Chico, como é que foi a convenção do seu partido PTC junto com o PMDB? Foi uma convenção espetacular. Muitas pessoas falavam que Nino era a terceira via. E se é a terceira via, nós fizemos uma convenção, essa sim espetacular, sem distribuir nenhum tipo de cores, de brindes, de nada. Porque primeiro, o PMDB e o PTC não pregam cores ou partidos políticos. Nós pregamos a união de Quaraci. Nós não pregamos uma guerra entre vermelhos e azul e amarelos. Nós pregamos a união entre todas as cores. Nós pregamos que a cor dessa campanha, pelo menos a cor do PMDB e PTC, será a cor do amor, da fé, da tranquilidade, da confiança e da esperança. Como é que ficaram as coligações? Vocês têm quantos candidatos a vereador aí? É um grupo pequeno, né? Nós temos em torno de 12, 14, talvez até 15 candidatos. Estamos ainda fazendo um apanhado geral. Temos algum tempo para registrar. Todos estavam na convenção, diga-se de passagem. Mas eu acredito o seguinte, nosso grupo não tem nenhum compromisso com nenhum político, velho ou novo. Nosso grupo é um grupo livre, é um grupo que tem condições de fazer uma administração livre justamente por isso. Porque se compõe de pessoas que, na sua grande maioria é candidato pela primeira vez. Tem um ou outro que foi candidato a vereador, tem o nosso candidato a prefeito Nino Torquato, que é vereador,
Mas, na realidade, são todas pessoas que têm uma vontade muito grande de servir e ver a mudança acontecer em Coraci. Por que que o seu partido e o seu grupo escolheu Nino Torquato como candidato a prefeito e o pastor Almir como candidato a vice-prefeito? Há 4 anos atrás, quando eu comecei uma batalha andando por aí, uns me chamavam de doido, outros de maluco, outros que eu tinha coragem. Não é nada disso. É apenas a necessidade que existe no município de uma mudança de mentalidade administrativa. E encontrei em Nino, hoje, o único candidato, hoje, capaz de ter essa mentalidade nova, de ter capacidade de administrar, já administrou bens públicos, é vereador por 3 vezes, é uma pessoa que tem um passado histórico dentro da família, que foi o seu pai, prefeito por 3 vezes, fazer 3 sucessores. Ouso até dizer que se Joaquim não tivesse sido prefeito de Coraci, Coraci seria uma cidade com cara de povoado. Então, por tudo isso, e ele sonhar junto comigo, o mesmo sonho que eu sonho, que o PTC, nós resolvemos justamente apoiá-lo nessa caminhada. E o pastor Almir como vice? Isso prova que no nosso sonho não existe vaidade. A metade da cidade achava que eu seria candidato a vice. Mas Chico Bala não tem vaidade, não tem ambição. Chico Bala tem um sonho que qualquer pessoa que sonhar igual a mim pode realizar. E justamente por encontrar este sonho em Nino, encontrei na pessoa de pastor Almir, uma pessoa que é filiada a nós já há 5, 6 anos, a possibilidade de ver os dois realizarem o meu sonho. E todos os dois trabalhando com amor, com harmonia, com fé e principalmente sem tirar os olhos de Deus. Chico, como é que você vê o futuro político da nossa cidade de Coraci hoje? Você tem 3 minutos. 3 opções. Existe o candidato filho de um ex-prefeito, que se for escolhido, a tendência é que se afunde mais a cidade. Por que? Poderiam me perguntar alguns. Porque, segundo eu tenho entrevista dele em 2012, do ex-prefeito, pai do candidato, que disse que ele ajudaria o filho, coordenaria a administração do filho, orientaria o filho. E nós sabemos o que nos aguarda se essa orientação acontecer. Quem não tem a oportunidade de ver é só ir procurar a história de Coraci, ver os 8 anos em que houve administração do atual candidato, do pai do atual candidato, Jadson. Se for o candidato da atual prefeita Josefina, nós sabemos que também não tem experiência administrativa. A experiência que teve, segundo as palavras do ex-prefeito que nós vimos no vídeo, com o secretário de Finanças colocando um prefeito, complica a situação da prefeitura e até dele mesmo, que eu não sei se ele fez isso ou não, é só quem pode responder a quem falou essas coisas. Eu respondo pelo que eu falo. E nós temos a opção de Nino, que é um cara que tem um sonho, igual o meu, de ajudar, de unir a cidade, porque sozinho, com briga de grupo, jamais conseguiremos sair do buraco negro que nós nos encontramos. Não é buraco negro de esse ou aquele candidato, não. É buraco negro da crise que assola o país e destrói a nossa cidade. É muito, muito importante que as pessoas tenham consciência de uma coisa. É preciso ter capacidade administrativa, é preciso ter condições de unir a população em torno de um nome, de um candidato. E este candidato que hoje reúne todas as condições, e os outros candidatos não confessam, mas sabem disso, é Nino Torquato, porque tem capacidade, tem condições tranquilas de exercer um mandato de prefeito. E se seguir o exemplo do pai, vai transformar muito mais a nossa cidade. E eu tenho certeza que o pai dele cometeu erros como todos cometem, e esses erros que foram cometidos ele não cometerá. Poderá cometer outros, que somos todos humanos, mas também não cometerá jamais o erro da corrupção, que, segundo nós vimos há pouco, é o que assolou principalmente a nossa cidade. Esse é o motivo de acreditar que a solução para Coraci, neste instante, neste momento, é Nino. Não existe outro candidato que possa trazer a união do município, a não ser o nome de Nino Torquato e pastor Almir. Isso aí pode ter certeza, é união de religião, é união de crença, é união de pessoas, apesar de não pregar religião, porque o que importa realmente é a dignidade, é o caráter, é a história, é o passado de cada candidato, é o histórico da família do candidato, e nós temos que fazer uma avaliação muito importante e significativa a respeito disso. Por isso é importante que as pessoas tenham conhecimento dessa verdade. Ok, Chico. Agora nós vamos conversar com o Lorival Araújo Júnior, ele que é presidente do PCdoB. Você tem 1 minuto para a sua saudação inicial. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Rede Portal Deve ficar por mais estar em pé por causa das câmeras. Promovendo este encontro entre os partidos. Dizer que é muito importante esse debate
para que a nossa comunidade fique ciente das nossas propostas. Agradecer também a nossa comunidade por estar nos acompanhando nas ruas da cidade, nos recebendo de forma muito positiva. Isso tem dado a gente uma felicidade grande e dizer que estaremos aqui com certeza falando a verdade, para que o povo de Quaraci realmente possa analisar as melhores propostas. Como é que foi a convenção do seu partido PCdoB? Olha, Rodrigo, sem sombra de dúvida, eu posso afirmar aqui que foi o maior evento político da história de Quaraci. Você esteve presente, filmou todas as convenções em Quaraci, isso está registrado em fotos, em vídeos, e o que a gente viu no Clube Social, no dia 30 de julho de 2016, realmente foi algo impressionante. Primeiro porque a motivação e a felicidade que a gente recebia do povo que estava presente foi algo assim que nos emocionou muito. Não é à toa que a nossa convenção teve como slogan unindo forças para defender Quaraci. E esse é o sentimento de nossa comunidade. Nós estamos reunindo forças para defender a nossa comunidade de um grupo político que outrora fez muito mal à nossa cidade. E esses desafios nós iremos enfrentar e eu não tenho dúvida nenhuma que sairemos mais uma vez vencedores. Além de que, na nossa convenção, a gente pôde contar com presenças de diversas lideranças políticas, exemplo do deputado Davidson Magalhães, a exemplo do ex-deputado Gilberto Santana, o coronel Gilberto Santana, morador de nossa cidade durante longas datas, o ex-prefeito Janjão, diversas lideranças que estavam ali unidas realmente com o intuito de fazer com que a nossa convenção se tornasse cada dia mais forte, mais bonita e trazer para a nossa comunidade as propostas das quais nós iremos dizer aqui logo após a minha fala. Como é que ficaram as coligações para vereador do grupo de vocês? Quantos são os candidatos? Olha, Rodrigo, nós temos duas coligações. Primeiro, nas coligações proporcionais. O partido do PCdoB, o PTN, o PSL, o PT e o PSD com 19 candidatos. A segunda coligação vem com PP, PMB, PSC e o PTB. Lembrando ainda que temos o PSB com 2 candidatos e que existe aí, ainda tem existido ao longo desses dias, vai haver uma discussão para que a gente possa definir aonde iremos encaixar o PSB, em qual coligação iremos encaixar o PSB, já que foi um partido que está aí como prova, né, que nós não traímos ninguém, o PSB realmente retornou aonde sempre esteve, jamais o PSB, o diretório estadual do partido iria permitir que este partido socialista, que tem uma luta muito bonita, uma história bonita de luta pelo nosso Brasil, pela nossa Bahia e também aqui na nossa cidade, permitiria que se fosse feita uma coligação com o Partido Democratas. Isso aí é uma coisa que, ao contrário do que muita gente fala, que o partido foi tomado, de forma nenhuma. A gente não tomou partido nenhum. Simplesmente o partido retornou ao local onde jamais poderia ter saído. Por que é que o PCdoB e o seu grupo escolheu o candidato Cadu como candidato a prefeito e Nitalva como candidata a vice? Veio o tempo aí para caber outra pergunta. Olha, Rodrigo, primeiro eu gostaria de dizer que é uma decisão do partido em ter diversas candidaturas a prefeitos e a vereadores por toda a Bahia. A exemplo de Salvador, a exemplo de diversas cidades grandes em toda a Bahia. Mas falando de Quaraci, eu gostaria de dizer o seguinte: por que o nome de Cadu? Cadu, primeiramente, foi um menino que perdeu, um garoto, um jovem que perdeu seu pai muito cedo. Assumiu a responsabilidade de sua família, lutou para sustentar a sua família, se formou muito cedo, foi para Salvador, trabalhou em diversas instituições financeiras, trabalhou também na construção civil na área administrativa, trabalhou também na área educacional, lecionando em diversas cidades. E quando Josefina se tornou prefeita em 2008, trouxe Cadu
como uma pessoa da sua extrema confiança para estar ao seu lado na sua administração. Mas o que é que acontece? Quando o Cadu chegou a Quaraci e teve logo o desafio de encontrar uma prefeitura e as finanças do município completamente destruídas. Não é à toa, todo mundo sabe, é de ciência de todo o povo quaraciense, que nós recebemos a prefeitura com gerador na porta. O ex-prefeito renegociava os débitos e não pagava. Fez assim com a Coelba, fez assim com a Embasa, deixou de 12 milhões de precatórios, 20 milhões de INSS, e Cadu, apesar de todos esses problemas enfrentados pela administração pública, fez com que a prefeita de Quaraci tivesse as 7 contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Isso quer dizer o quê? Que Cadu demonstrou completa capacidade de ser apresentado pelo Partido Comunista do Brasil como futuro prefeito de Quaraci. E a vice Nitalva? Nitalva, toda a comunidade sabe o trabalho que a nossa vice tem. É uma pessoa que é extremamente doada a fazer o bem para a nossa comunidade, está no dia a dia com o povo, visitando as casas, é uma pessoa que já foi vice-prefeita, inclusive é uma das poucas coisas que a gente pode salvar daquele governo desastroso de Quaraci. E Nitalva entendeu que para que Quaraci continuasse crescendo, ela optou para vir para o nosso grupo e ser também candidata a vice-prefeita na chapa junto com Cadu Castro. Como é que você vê o futuro político de Quaraci hoje? Infelizmente ficou só 1 minuto. Olha, Rodrigo, o futuro de Quaraci eu vejo como um futuro muito promissor. Até mesmo porque o nosso candidato apresenta uma característica de um gestor. Na administração pública atual, minha gente, eu quero dizer para vocês, não cabe somente boa vontade. Essa história de que meu candidato tem boa vontade, que meu candidato quer fazer, isso não cabe na administração pública de hoje. Precisamos ter um candidato preparado. E Cadu se mostra um candidato pronto para enfrentar os desafios da administração pública. É o melhor representante que Quaraci terá. Eu não tenho dúvida que Cadu Castro, como prefeito, irá não só dar continuidade às boas ações do governo da cidadania, como irá trabalhar principalmente para a geração de emprego, visando com que a nossa juventude tenha mais oportunidades. Tá aí, obrigado pela obediência ao tempo. A gente está conversando com os 3 presidentes de partidos aí que apoiam os 3 candidatos que foram homologados aí nas convenções realizadas em Quaraci. A gente está conversando com o Marcos Fagundes, do Partido Democratas, o Chico Bala representando aí o PTC, visto que o presidente do PMDB é candidato, então a gente não poderia estar com ele aqui, e o Lorival Júnior, presidente do PCdoB. No andamento da nossa entrevista aqui, as ideias vão chegando. Essa ideia dessa entrevista surgiu de ontem para hoje. Eu liguei para vocês, obviamente, que hoje de manhã praticamente dá para ver, né, o eleitor em casa. Como é democrático, tranquilo, todo mundo aqui debatendo, expondo suas ideias, seus pensamentos. E eu tive uma ideia aqui. A gente vai fazer um debate entre os candidatos que deve ser no dia 22 de setembro. Faremos também algumas rodadas de entrevistas com os candidatos a prefeito, os candidatos a vice, onde eles vão ter aqui um programa inteiro, possivelmente um atrás do outro, uma quarta, uma quinta, uma sexta, numa parceria que a gente faz também com o radialista Joabes Oliveira. Mas me bateu uma ideia aqui de no dia 19, de hoje a 15 dias, que é o primeiro dia oficial de campanha dentro que tem o programa Revista da Cidade, se nós não poderíamos receber os 3 candidatos a prefeito aqui, para que a gente pudesse bater um papo nesse estilo, num sorteio, aonde pudessem expor as ideias iniciais da campanha, já que é um momento de início da campanha. Não sei se os senhores concordam, desde que, óbvio, o PTC concorda, o PCdoB concorda, o Democratas concorda? Concorda também. Da seguinte maneira, óbvio que a gente vai pedir aos 3 grupos que não tragam militantes para a frente do portal, porque a gente não vai ter uma estrutura para atender essa demanda, mas acho que a gente já pode marcar na agenda, dia 19, sexta-feira, a gente pode pedir à Igreja Presbiteriana um tempo maior para dar 20 minutos para cada rodada de perguntas aos candidatos, e eu acho que a gente está fechado aí, portanto, para a gente fazer essa entrevista conjunta, inédito na história. Não vai ser um debate, que eles não vão
se debater aqui, vão ter esse mesmo modelo que a gente seguiu. Mas agradecendo a vocês que participaram, nós vamos agora conceder 2 minutos para as considerações finais, seguindo também a ordem, portanto, do sorteio. A gente começa com o... Falou não, mas na última pergunta você esticou mais. Então, o Marcos Fagundes, do Democratas, tem 2 minutos para suas considerações finais desse bate-papo. Agradecer, né, mais uma vez a todos que ouvem aí, pacientemente, uma hora dessa que estão ouvindo a gente. E falar aqui do que eu ouvi também hoje aqui. É importantíssimo a democracia, né, por estar todo mundo aqui conversando civilizadamente. Mas eu também vejo, né, que alguns problemas acontecem, né, na administração atual. E que, como ocorreram nas passadas, como o Lorival citou, nessa também, né, temos alguns problemas, como algumas qualidades que tiveram as que passaram e essa também. Hoje em dia, né, quando o Lorival fala que o candidato, experiência administrativa, eu vejo que quando a pessoa é secretária de finanças, tudo que passa por ele, para se pagar e tudo. E hoje em dia a gente vê, né, merenda deficitária, a gente vê fornecedores se queixando de pagamento, entre outros problemas. E aí eu pergunto, né, para a população se o candidato não tem conhecimento desses casos, né, se não passa por ele. Porque quando eu falo que o candidato é preparado, ele tem que arcar também com todo o ônus, né? Tudo que é de ruim também. Se ele está à frente, inevitavelmente, se ele fez parte por 8 anos, se ele veio e, como foi citado, recuperou a prefeitura de Quaraci, todos esses problemas que, infelizmente, nós sabemos que ocorrem aí no dia a dia de Quaraci, né? Falta de crédito, imposto, nós sabemos que isso aí é fato, né? A gente sabe que isso é fato. Outro fato importante, né? 30 segundos. Outro fato importante é só para dizer que eleição passada ocorreram fatos, né, extraordinários, como compra de votos, isso ficou bem claro, 159 votos de diferença, sendo que nós tivemos alguns escândalos aí por compra de votos. E dessa vez nós não vamos deixar que isso aconteça. Nossa atitude, como eu disse no início, é diferente. E fica registrado aqui que isso não vai tornar a acontecer. E só terminando aqui, Rodrigo, rápido, dizer que o nível da nossa campanha vai ser esse da minha entrevista. Nós vamos sempre buscar a paz. Nós não vamos fazer o que eles fizeram com panfletos, denegrindo a imagem de A, B ou C. E assim, um ou outro disse que não foi, mas nós temos imagens, vídeo de gente jogando, que trabalha em prefeitura. Isso fica chato. Então, muitíssimo obrigado. Mas deixo aqui esses adendos aqui. Tá aí a palavra do Marcos Fagundes, presidente do Democratas. Agora as considerações de Chico Bala, presidente do PTC. Eu queria falar para todos vocês o seguinte: nós temos que ter muito cuidado com a continuidade, porque a continuidade às vezes é problemática e os problemas estão aí. E nós temos que ter muito cuidado com o que aconteceu no passado, porque o passado, quando retorna, da primeira vez para a segunda foi pior ainda. Então nós precisamos ter consciência de uma coisa. Eu acho interessante, Rodrigo e também Lorival, Marcos e os meninos aqui, todos os senhores que estão nos escutando aí, é que quando Joaquim saiu não deixou problema. Joaquim saiu da prefeitura e não deixou problema nos 3 mandatos. Todo mundo governou sossegado. Os problemas só surgiram depois. Então é preciso que a gente tenha uma consciência de uma coisa. Inclusive o ex-prefeito pegou uma gestão pós-Joaquim. Então eu quero que as pessoas tenham consciência de uma coisa. A nossa meta é a união da cidade. A nossa meta é fazer com que as cores não signifiquem brigas, encrenca, nada. O seu voto é livre, você tem que votar em quem você quiser. Você não precisa vender seu voto, você não precisa votar num candidato a pulso. Seu voto é livre. Analise as propostas, a campanha vem aí, analise os candidatos, veja o que eles já fizeram por nossa cidade, veja o que suas famílias fizeram por nossa cidade, as famílias do vice também são importantes. É por isso que eu quero que vocês entendam uma coisa: a nossa meta não é comprar ou obrigar você a votar em Nino, não. É mostrar que Nino é o único que tem condições reais de unir a cidade e de conduzir a cidade de uma forma tranquila, harmônica e em paz. Nós temos a meta de trabalhar. E só conseguiremos avanço nesse trabalho se tiver o apoio da comunidade. Porque quando você não tem apoio, você faz uma coisa e o seu adversário desmancha. O eleitor desmancha. Então tenha cuidado e vamos justamente seguir em frente, que eu resolvi acreditar na Nova Quaraci.
Tá aí, agradecendo a Chico Bala do PTC. Agora o Lorival Júnior nas suas considerações finais. Peraí, vá. Gostaria de dizer à nossa comunidade de que a candidatura de Cadu, ao contrário de todas as outras, não foi uma candidatura imposta, foi uma candidatura construída. Primeiro que Cadu não teve o pai para dizer você será candidato. Não era presidente de partido para impor a sua candidatura. Foi uma candidatura construída com um grupo político que mais fez por Quaraci. E eu gostaria de dizer e pedir encarecidamente a todos e a todas que me ouvem nesse momento, principalmente a juventude, que procure saber, procure buscar na história de Quaraci a diferença dessa administração para as administrações que passaram. Se vocês irão optar ou escolher pela administração que deixou os professores e toda a administração pública durante 1 ano de salário atrasado, se você vai escolher por uma administração pública que não pagou Coelba, não pagou Embasa, gerou 13 milhões de precatórios, 20 milhões de INSS, ou se vocês irão optar pela administração que construiu postos de saúde, que recuperaram os postos de saúde, que fez saneamento básico, que fez pavimentação, que construiu quadras, que reformou creches, que atuou em diversas áreas do nosso município, que tem ao nosso lado o governo do estado, que vai nos dar a possibilidade de trazermos ainda mais obras para a nossa cidade, como foi exemplo da cobertura da feira. E esse é o meu recado. Dizer que o nosso candidato está pronto e preparado para dar continuidade e fazer de 2017 a 2020 a maior administração que Quaraci já viu. Tempo. Muito obrigado a todos e gostaria de agradecer aqui ao meu amigo Marcos, ao meu amigo Chico Bala também por esse debate harmônico, as pessoas se respeitando. Eu espero que essa harmonia, Rodrigo, que nós tivemos aqui, permaneça na campanha com os nossos eleitores e que cada um respeite a sua condição de voto. Ok, o tempo já deu. A gente queria, nesse momento, em nome da Terra do Sol FM, da Rede Portal, agradecer ao Partido Democratas pela presença do presidente Marcos Fagundes, ao Partido PTC, representando aqui o PMDB através do presidente Chico Bala, também o Lorival. É bom botar no ar esse cumprimento, que o pessoal está se cumprimentando aqui, é interessante essa coisa, porque a gente vê aí, tirar a foto aí dos 3 aqui reunidos, mas como eu dizia, a gente agradece também ao Lorival Júnior representando o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, aonde nós recebemos neste... Tá aí, chega de fotos, vamos encerrar o programa. Então, como eu estava dizendo, a gente agradece aos 3 grupos políticos que aqui estiveram participando com a gente, você eleitor que está em sua casa, você ouvinte, dá para ver aí que a gente consegue trabalhar de uma forma democrática e essa é a função da Rede Portal. A gente busca e a gente preza levar a condição de igualdade para que os partidos e os candidatos possam fazer uso da imprensa e levar as suas ideias até vocês, candidato. Quem decide quem vai ganhar a eleição é você que está em casa assistindo. Não é ninguém. Quem decide é você com o seu voto individual na hora que você chega lá na cabine de votar e você escolhe os seus candidatos a vereador e os seus candidatos a prefeito. Obviamente que durante uma campanha existem as entrevistas, existem os debates, existem as pesquisas eleitorais que desta feita a Rede Portal tem feito um investimento buscando fazer pesquisas registradas. A gente não impõe resultado, quem diz o resultado é o povo quando é entrevistado pelas equipes que vêm aqui, seja de Itabuna, seja de Salvador. A gente vai manter esse trabalho durante toda a campanha, nós vamos estar fazendo pesquisas, debates e entrevistas, levando as informações até você, até a gente culminar no dia da eleição com a apuração do resultado. Então a gente agradece a audiência de todos, são 13h04 e a gente convida a todos para na próxima semana acompanhar o nosso programa e no dia 19, já pré-agendado aqui com a participação dos 3 candidatos a prefeitos de Quaraci no nosso programa Revista da Cidade. Boa tarde, se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta.